Quero começar o culto lendo um versículo que eu gosto muito. Está em 2 Coríntios 4, de 8 a 10. E diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Amém? Eu convido a igreja para que esteja de pé. Nós vamos começar o culto com essa canção que diz: louvemos ao Senhor, porque Ele é santo. E Ele diz assim: Jesus morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Como disse aqui, levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida dele também se manifeste em nosso corpo. Amém? Então é assim que eu quero viver.
o nosso Deus que é o caminho no deserto, o Deus que é o mesmo ontem, e Ele continua sendo o mesmo Deus, o Deus que criou o seu povo Israel no deserto, que Ele fez caminho para o teu povo. Ele era o caminho, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Deus de promessas, o Deus que cumpre as suas promessas, o único Deus e verdadeiro Deus de milagres. É esse o Deus que nós estamos adorando, é esse o Deus para que nós entregamos as nossas vidas. Foi esse Deus que entregou o seu único Filho por amor a nós, o único e verdadeiro Deus, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que está aqui no meio de nós, movendo entre nós, transformando os corações, transformando vidas, o Deus que transformou a tua vida, que te tirou do lamaçal, da lama do pecado, que através de você também vai operar milagres, porque nós temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus esteja nele e não de nós.
transformando as nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus. Nós queremos todos os dias te adorar, viver para ti, andando neste caminho que é Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós estamos, ó Pai, com os corações gratos pelo teu amor e a tua graça. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, apesar de nós mesmos. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Graça e paz, amém, queridos? Que alegria ter você aqui nesta noite. Eu quero louvar a Deus por aqueles que também nos acompanham pelas redes sociais. Hoje, queridos, o nosso primeiro culto do ano de 2021, um ano que cremos pela graça de Deus tende a ser um ano abençoado, um ano de muitas conquistas diante daquilo que Deus tem prometido à sua amada igreja. Hoje à noite, irmãos, antes de compartilharmos a palavra de Deus, eu quero aproveitar este momento de solenidade, quando teremos a posse e também a consagração da nova diretoria de nossa igreja. Louvo a Deus por todos os líderes que serviram durante o último biênio. Louvo a Deus por aqueles que renovaram os seus cargos, as suas funções, entendendo o chamado de Deus para as suas vidas e também tendo a aprovação da igreja, como nós fizemos no culto de assembleia no último domingo do mês de novembro. Então, hoje à noite, eu quero convidar todos aqueles que fazem parte da nossa liderança, conforme eu citar o seu nome. Eu gostaria que você ficasse em pé, aí mesmo onde você está. Nós vamos evitar chamar os irmãos aqui à frente, para evitarmos a proximidade, tendo em vista o cuidado contra esta pandemia, contra o Covid-19. Então, à medida que eu for lendo, eu queria que você se colocasse de pé, aí mesmo onde você está. Primeiro, a nossa liderança, queridos, compõe do Ministério Administrativo, formado pelo presidente, pastor Kleber Jonas Mendes, primeiro vice-presidente, o irmão Gilberto da Silva, segundo vice-presidente, Joaquim Manuel Cardoso, primeira secretária, irmã Isabel Guimarães, segunda secretária, irmã Divina Aparecida Freitas Rondon, primeiro tesoureiro, irmão Daniel Guimarães da Silva, segundo tesoureiro, Miguel Júnior Santana. Temos também o Ministério Fiscal, composto pelo irmão Augusto José dos Santos, o nosso relator, a irmã Ana Carolina Pereira Barbosa, o irmão Bruno Alves de Almeida, irmã Raquel de Oliveira Alves e também o irmão Alex Queiroz de Lacerda. Ministério de Ensino, temos também a presença da irmã Isabel Guimarães da Silva e todos os nossos professores de escola dominical. No pré-primário, a irmã Maria Edinete, juntamente com o Lucimar de Almeida. Primário, irmã Clarice de Aparecida da Silva e a irmã Aline Siqueira. Juniores, Rosimar de Oliveira de Souza,
e Carla Patrícia Pereira Mendes. Ministério de Jovens, aliás, Sala de Jovens e Adolescentes, Irmã Leonor e Irmã Renata Carvalho. Sala de Adultos, Irmã Divina Freitas Rondon e Irmão Gilberto José da Silva. E Maturidade Cristã, Pastor Kleber Jonatas Mendes. Temos também, queridos, ainda no Ministério Patrimonial de nossa igreja, Irmão Avenir Martins, juntamente com Joaquim Manuel Cardoso. Ministério Infantil, Irmã Leonor Mendes. Ministério da Família, Pastor Kleber e Carla Mendes. Ministério Jovem, Franciele de Lima Aguiar. Ministério de Adoração, Bruna Ellen Coelho de Almeida. Ministério de Comunhão, David Aparecida Maciel de Queiroz. Ministério de Recepção, Augusto José dos Santos. Ministério de Missões, Irmão Paulo Rondon e a sua esposa, Irmã Divina. E Ministério de Célula ou Pequenos Grupos, Pastor Kleber Mendes. E Ministério de Intercessão, a Irmã Noêmia Maria Soares. Amém, queridos? Esses são os nomes dos líderes para o novo biênio. Eu quero convidar neste momento a igreja a fechar os seus olhos. Nós vamos interceder por essas vidas, consagrando cada dom, cada talento, e louvando a Deus, queridos, por este privilégio de termos uma igreja tão frutífera, pessoas que têm realmente dedicado os seus dons, os seus talentos à obra do Senhor. Eu quero convidar você nesta noite a interceder, pedindo que o Espírito Santo de Deus capacite e continue conduzindo cada ministério, cada líder, pelo poder, pelo direcionamento das suas mãos. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós te damos graças, te louvamos, Deus, pela tua grandeza, pela tua soberania e pela tua majestade sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai, pelo privilégio de servirmos ao Senhor. Obrigado, Pai, por toda a liderança da primeira igreja batista em Aparecida do Taboado, por todos aqueles, Pai, que serviram durante os 2 últimos anos, e por todos aqueles que, a partir deste momento, alguns continuarão no mesmo ministério e outros entrarão nesse desafio pela primeira vez de suas vidas. Por isso, Pai, nós clamamos do Senhor toda a sabedoria, todo o discernimento espiritual sobre nós. Pai, capacita-nos para que possamos, com diligência, com grandeza de alma e com alegria, realizarmos o ministério que o Senhor mesmo tem confiado sobre as nossas mãos. Ah, Deus, obrigado por cada membro desta igreja. Obrigado pela unidade que o Senhor tem realmente derramado no meio do teu povo. Te louvamos, Pai, nesse momento, não apenas pelos líderes, mas pelas suas famílias, por aqueles, ó Deus, que estão ligados diretamente em cada ministério. Obrigado, Pai, pelos membros da tua igreja que participam e que se envolvem com tudo aquilo que o Senhor, através da liderança, tem proposto a cada um de nós. Ah, Deus, abençoe cada vida que está aqui, cada ministério que está aqui representado nesta noite. Que este ano, Pai, de 2021 seja um ano de muitas bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Que nós possamos, Pai, ter a alegria de realizarmos mais atividades. Que cada ministério, dentro da sua função, continue exercendo a obra e o chamado que o Senhor tem confiado a cada um de nós. Pai, recebe nesta hora todo o nosso louvor e toda a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por essas vidas, pela dedicação.
pelo trabalho que nós temos empenhado. Os irmãos podem se assentar. Quero louvar a Deus por todos aqueles que assinaram a lista de presença. Lembrando, queridos, que esse momento tem o efeito também de uma assembleia extraordinária, quando estaremos redigindo a ata de posse desses nossos irmãos. Por isso, você que não assinou a lista de presença, eu quero pedir que você, no final do culto, possa passar na recepção. Está lá o Leandro, você pode conversar com ele vai explicar como funciona, para que você deixe também a sua assinatura registrada. Vamos então à palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Lamentações. Lamentações está na sequência do livro do profeta Jeremias. Lamentações, capítulo de número 3. Eu quero ler com os irmãos o versículo de número 21. Lamentações, capítulo de número 3, versículo de número 21. Quero pensar com os irmãos nesta noite sobre o tema como ter um ano novo extraordinário. A palavra de Deus nos diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Algumas versões dizem: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Quem escreveu esse texto, queridos, foi o profeta Jeremias. E é importante que você veja comigo nesta noite qual foi o contexto pelo qual este homem de Deus redigiu estas palavras. Veja a partir do versículo 1 do capítulo 3, o que ele vai relatar sobre a sua atual situação. Ele diz assim: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele volveu contra mim a mão de contínuo todo o dia. Ele fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos, e edificou contra mim, e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como que estão os mortos para sempre. Cercou-me de um muro, e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze, e ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas e fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como um urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, e deixou-me assolado. Enteçou o seu arco e me pôs como alvo à flecha. Fez que me entrassem no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo o dia. Fartou-me de amarguras e saciou-me de absinto. Fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, e cobriu-me de cinza. Afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem,
Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do abismo e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Amém, queridos? Que Deus abençoe esta palavra no meu e no seu coração nesta noite. Meus irmãos, o texto que lemos é um texto que revela o coração de um homem totalmente angustiado. Jeremias está no ano 586 a.C. E ele foi um profeta que havia pregado à nação de Israel para que aquela nação se convertesse dos seus maus caminhos, para que aquela nação se voltasse para a presença de Deus, justamente para que o exílio babilônico não fosse uma realidade na vida daquele povo. Mas embora, queridos, Jeremias tenha pregado e exortado aquela nação, a Bíblia diz que eles não ouviram a voz do Senhor. E por isso, quando nós entramos no livro de Lamentações, nós vemos um profeta que está dentro do exílio, um profeta que está sofrendo todas essas angústias de um império chamado babilônico, que o levou juntamente com a sua nação cativo no meio do seu povo. E é interessante que no versículo 21, diante de todo esse contexto de amargura, de dor, de pesar, Jeremias diz algo que pode salvar toda a nação de Israel. Ele diz: eu quero trazer à memória o que lhe pode dar esperança. Primeira coisa que eu quero falar com você nesta noite: a Bíblia está nos ensinando, queridos, que nós temos o poder de trazer à nossa memória pensamentos, lembranças, realidades que podem nos dar esperança. Eu quero dizer para você nesta noite, em nome de Jesus, que você jamais terá um ano extraordinário se você não tiver essa esperança de Deus queimando e latejando no seu coração. Algumas pessoas, queridos, estão desesperançadas, inclusive muito disso por causa da pandemia. Há pessoas que não acreditam na vacina, há pessoas que estão dizendo que todas as vacinas fazem parte de um projeto de conspiração contra a raça humana. Eu fico imaginando como uma pessoa pode cultivar esperança em relação ao futuro melhor se ela tem um pensamento tão pessimista quanto esse. É claro, queridos, que precisamos ter cuidado e jamais aceitarmos uma vacina que não passe por todos os mecanismos de cuidado, de prevenção e de sanidade. Mas pensar que todas as vacinas não podem cumprir com o papel de imunizar o nosso mundo. Algumas pessoas, queridos, estão dizendo que o ano de 2020 é um ano para não ser lembrado. E como eu disse no domingo passado, quero reafirmar hoje à noite, queridos, o ano de 2020 é um ano para ser lembrado e jamais ser esquecido. E talvez a sua pergunta seja: pastor, mas por quê? Primeiro, porque há lições que nós só aprendemos no momento da dor. Salomão diz em Eclesiastes capítulo 3 que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo de você sorrir, mas há um tempo também de você chorar.
E há algumas lições, queridos, que nós só aprendemos no momento da aflição. Há algumas lições que você só aprende no momento da tempestade, da privação, da escassez, da tristeza. Por isso que Salomão disse que é melhor estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Porque na casa onde há luto, todos os homens se ponderam sobre o seu filho. Há, queridos, algumas lições que a gente só aprende através de lutas. O apóstolo Paulo, ele nos ensina que as provações da vida são pedagógicas. Elas nos ensinam lições que de outra maneira nós jamais aprenderíamos. O texto de Filipenses, capítulo 4, versículo de número 11, o apóstolo Paulo diz assim: eu digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E talvez a sua pergunta seja: pastor, como Paulo aprendeu a viver contente? E ele responde, ele diz: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém, queridos? Nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Mas esse posso tudo não é um posso triunfalista, não é um posso do pensamento positivo, da palavra rema, esse posso que tenta encurralar Deus. Não, muito pelo contrário. Esse posso, queridos, é uma declaração de submissão à vontade de Deus. Paulo está dizendo que ele pode tanto enfrentar a abundância, como também a escassez. Paulo está dizendo que ele pode passar pela honradez, mas ele pode passar também pela humilhação. Ele diz: eu aprendi a viver contente. Como, Paulo? Passando por situações diferentes na minha vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. A vida é uma escola. Do ponto de vista bíblico, a vida é uma oportunidade que Deus te dá para aprender dele. A vida, ela não é o ponto de chegada. O céu, a eternidade é o nosso alvo. Enquanto nós estamos nesta existência, queridos, Deus está trabalhando em nós e também através de nós. Por isso que Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículo 6, ele diz que aquele que em nós começou uma boa obra, ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Pastor, por que o ano de 2020 deve ser lembrado? Porque ele foi um ano que nos ensinou grandes lições. Quantas lições você aprendeu em 2020? Se alguém perguntasse para você o que isolamento social te ensinou, o que você diria? Segundo lugar, o ano deve ser lembrado, queridos, porque o ano foi difícil para muitos. E foi difícil porque nós não estamos acostumados a parar. A nossa geração é uma geração ativista por natureza. A maior dificuldade que o coronavírus projetou diante de nós é a dificuldade de ficarmos reclusos. A dificuldade é onde nós tivemos que diminuir o nosso ritmo, talvez de trabalho, de contato, de abraço, de visitação. Deus nos parou, ou Deus parou o mundo para nos ensinar algumas lições. Quantos creem nisso? Digam glória a Deus. Amém. Alguns perguntam: pastor, o que Deus quis e quer falar ao mundo através dessa situação? Outro dia eu estava vendo alguns filósofos, socialistas,
antropólogos trabalhando sobre essa questão. E a pergunta que faziam para ele é: qual é a lição, quais são os aprendizados que o mundo pode ter após a pandemia do coronavírus? Eu estive pensando nisso, queridos, durante os últimos dias. Uma das coisas que Deus tem falado ao meu coração é que a nossa pergunta, diante de tudo que nós enfrentamos durante o ano 2020, não é que Deus quis e quer falar ao mundo, mas o que Deus quis e quer falar com você. O que Deus quer falar comigo? O que Deus quer falar com a primeira igreja batista em Aparecida do Taboado? Pastor, o mundo será pior ou melhor após a pandemia? A resposta depende de nós. A resposta depende de mim e de você, das nossas mudanças, das nossas escolhas. Mahatma Gandhi, ele disse certa vez que nós temos que nos tornar a mudança que queremos ver no mundo. Recentemente eu estava dando uma entrevista na rádio com o irmão Celso. No último dia do ano, ali nós deixávamos uma palavra de encorajamento, não só para o povo de Deus, mas para todos os que moram na nossa cidade. Estava ali comigo um outro pastor, e nós conversávamos, queridos, sobre como a pandemia despertou espiritualmente algumas pessoas. Algumas pessoas que estavam brincando no seu relacionamento com Deus. Algumas pessoas que não estavam levando Deus a sério. Algumas pessoas que estavam servindo a Deus como que de longe. E a pandemia trouxe esse despertamento espiritual para muitas pessoas. Aquele que não orava passou a orar. Aquele que não lia a Bíblia passou a meditar nas Escrituras. Aquele que não evangelizava começou a falar do amor de Deus. Aquele que não acreditava na volta de Jesus começou a perceber que de fato nós estamos vivendo no final dos tempos. Aquele que não vinha à igreja por desleixo ou por modismo viu como faz falta cultuar. Aliás, queridos, nós não sentimos falta de estar na igreja. Nós devemos rever o nosso relacionamento com Deus. Porque se nós não temos prazer de nos relacionarmos com a noiva de Cristo, a igreja é a noiva, diz a palavra. E se nós não temos este prazer do ajuntamento, de estarmos na congregação, precisamos rever o nosso amor por Deus. Quantas pessoas, queridos, de um outro lado, isso nós conversávamos lá na rádio, acharam até bom a pandemia. Algumas pessoas deram tempo para Deus e não precisaram de uma justificativa. Tudo em nome do isolamento social, tudo em nome da proteção, do distanciamento. Os irmãos são prova disso, de que eu preguei, de que eu falei e levei a igreja a se cuidar ao máximo. Até hoje, queridos, estamos transmitindo os nossos cultos pelas redes sociais, porque entendemos que é preciso ter todo o cuidado. Mas quantas pessoas poderiam estar aqui? Quantas pessoas poderiam estar em outras igrejas e não estiveram? Quantas pessoas viajaram? Quantas pessoas promoveram outros tipos de aglomeração? Sabe, querido, uma das coisas mais tristes do coração de um pastor é perceber que muitas pessoas passam por uma tragédia como essa, por intempéries graves nas suas vidas e não fazem nenhum tipo de reflexão. Por isso, hoje à noite, eu quero pensar com os irmãos sobre qual a importância da esperança na vida do crente. Eu não sei como está o seu coração nesta noite, diante das lutas e diante das dificuldades que você tem enfrentado. Mas eu quero falar de esperança não apenas em relação ao mundo, mas falar de esperança em relação à sua igreja.
em relação ao seu ministério, falar de esperança em relação à sua família, ao seu casamento, falar de esperança em relação ao seu trabalho. Quantas pessoas, queridos, já perderam a alegria de viver, porque não tem nos seus corações essa virtude chamada de esperança. Qual a importância da esperança na vida do crente? Primeiro, a Bíblia nos mostra que sem esperança nós não podemos superar as sensações de angústia. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo de número 5. Quero ler com os irmãos apenas o versículo 3 e o versículo 4. Assim diz a palavra: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas nossas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Paulo está dizendo, queridos, que há uma sincronia entre a provação e a esperança. Ele diz que aquele que persevera na tribulação, ele diz que aquele que mantém a sua fé, a sua confiança em Deus, mesmo diante do dia mau, esse vai cultivar a esperança no seu coração. Pastor, o que é a esperança? A esperança é você esperar um futuro melhor. Eu não estou falando, queridos, da esperança que fica de braços cruzados. Estou falando da esperança do verbo esperançar, que é aquela esperança que age, aquela esperança que se move, aquela esperança que trabalha pelo futuro almejado. João capítulo 16, versículo 33, Jesus diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Pastor, o que acontece com uma pessoa que não tem esperança? Uma pessoa que não tem esperança, querido, ela vai ser refém da sua angústia. Uma pessoa que não tem esperança, ela vai ser refém das suas aflições. Todos nós passamos por aflições, todos nós temos perdas. E se você não conseguir cultivar esperança, você vai ficar refém dessas perdas. Você vai ficar refém dessas frustrações. A esperança é o que alimenta a nossa vida diariamente. A esperança corresponde à nossa aspiração por felicidade, e ela vem do coração de cada pessoa. Interessante, queridos, observar que aqueles que perdem as suas esperanças, aquelas esperanças mais profundas, ele perde também o sentido da vida. Muitas vezes eu recebo no gabinete pessoas que são diagnosticadas com depressão. São pessoas que às vezes passam por um psicólogo ou por um outro tipo de conselheiro, e essas pessoas dão um diagnóstico: olha, você está com depressão. E aí a gente vai conversando, a gente vai se conhecendo um pouco melhor, e na conversa, no diálogo, eu percebo que aquela pessoa está presa a uma frustração do passado. Aquela pessoa está refém de uma decepção profunda que ela sofreu, talvez na sua infância ou na sua adolescência, e ela insiste em carregar aquele peso, e muitas vezes até o sentimento de culpa. E eu então, queridos, aconselho aquela pessoa não no nível da depressão, mas no nível da crise existencial. Cuidado, viu? Hoje há uma confusão na cabeça de muitas pessoas que todo desânimo é depressão. Todo
da angústia, eu estou deprimido. Não é bem assim. Quantas pessoas estão tomando remédio sem receita médica? Estão se medicando com remédios antidepressivos e estão trazendo para si muitos males. E são pessoas, queridos, que estão passando apenas uma crise existencial. São pessoas que não aprenderam a ressignificar as suas sensações de angústia. Por isso que o próprio antônimo da palavra desesperança, ou melhor, da palavra esperança, é a palavra desespero, de onde vem a palavra desesperança. Se você não tem esperança, você será uma pessoa desesperada. Síndrome do pânico. Quantas vezes, queridos, pessoas são diagnosticadas com síndrome do pânico? Agitação, nervosismo, insônia. O que falta no coração dessas pessoas é simplesmente uma dose de esperança. Mas talvez a sua pergunta seja: pastor, por que muitas pessoas perdem a esperança? Primeiro, por causa de alvos não alcançados. Eu conheço pessoas, queridos, que no início da sua vida profissional tinham amor e vocação para aquilo que Deus havia colocado nas suas mãos. Mas quando elas projetaram alvos e aqueles alvos não foram alcançados, aquelas pessoas desanimaram na vida. Eu conheço pastores assim, pastores que desistiram do chamado de Deus porque os seus alvos não foram alcançados. Eu conheço maridos assim, esposas, empresários, pessoas que projetaram um alvo para as suas vidas, mas a frustração de não alcançar aqueles alvos fez com que elas perdessem toda a esperança. Segundo, por que muitas pessoas perdem a esperança na vida? Por causa de expectativas não correspondidas. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você consegue responder quantas vezes você depositou a sua expectativa em alguém e ela não foi correspondida? Você consegue mensurar quantas vezes você foi decepcionado? Quantas vezes você foi enganado? Quantas vezes você confiou ou esperou algo de alguém ou de uma instituição e você não foi correspondido? Se formos honestos, queridos e sinceros, todos nós diremos que muitas vezes nós nos decepcionamos, inclusive com nós mesmos. Quantas vezes, talvez, você não foi correspondido, mas quantas vezes também você não correspondeu a outra pessoa? E quando a gente está, queridos, diante da vida, nós estamos suscetíveis a estabelecer alvos e não alcançar. Estamos também suscetíveis a termos as nossas expectativas não correspondidas. Quantas pessoas, queridos, casaram e não tiveram aquela correspondência na outra pessoa? Quantas pessoas ganharam um emprego tão sonhado e tinham uma expectativa, uma alegria, um sonho de realização daquela função, daquele projeto, mas quando os anos passaram dentro daquela empresa, o que reinou no coração daquela pessoa foi desânimo, frustração, porque a sua imagem daquele lugar não correspondia com a realidade. Thomas Edison, que eu quero dar uma ilustração para você, que acha que as coisas caem do céu, você que acha que as coisas vêm na nossa vida sem trabalho, sem dedicação e sem esmero. Thomas Edison, queridos, foi o homem que inventou a luz elétrica. Se você ler a história deste homem, você vai perceber que ele tentou exatamente 1.200 vezes fazer esse experimento. E depois de ter tentado 1.200 vezes, ele tentou mais uma. Ele insistiu a despeito dos seus alvos não alcançados, a despeito das suas expectativas não correspondidas. E o seu intento então se tornou uma
realidade. Eu pergunto para você, o que teria acontecido se Thomas Edison tivesse desistido na 10ª vez? O que teria acontecido, queridos? Provavelmente outro teria inventado, mas ele não teria deixado a sua marca na história. E ele não teria cumprido com a sua missão, com o seu talento de cientista, de inventor, que inclusive foi também dado por Deus. Pastor, qual a importância da esperança? Primeiro, sem a esperança, nós não podemos superar as sensações de angústia. Você pode ter o melhor conselheiro, você pode tomar um amontoado de remédios antidepressivos, mas se você não cultivar a depressão no seu coração, a angústia não vai dar lugar à alegria. Em segundo lugar, queridos, sem esperança não há progresso. E nesse ponto, quero conversar com os irmãos sobre o que aconteceu com o povo da nação de Israel, quando eles passaram 70 anos no cativeiro. Jeremias, no versículo 21, ele diz: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E 70 anos depois do cativeiro, eles estavam voltando para a nação de Israel. Quantos anos, queridos? 70 anos. O progresso da nação de Israel demorou, mas ele aconteceu. Essa esperança de Jeremias, ela contagiou o coração de outros homens. E lá à frente, Esdras e Neemias foram instrumentos de Deus para que aquele povo pudesse progredir. E você que conhece a palavra de Deus sabe que no ano, que 70 anos depois, Jeremias já estava morto, mas Esdras e Neemias reconstruíram o templo, reconstruíram os muros e ergueram toda a cidade de Jerusalém. Agora a pergunta que eu faço é: e se Jeremias tivesse cruzado os braços? E se a nação de Israel não tivesse decidido lutar para que a vida pudesse ser possível mesmo no exílio babilônico? Quando nós olhamos para a história, queridos, nós percebemos que todos os nomes significativos da história foram homens de esperança. Ninguém jamais mudou a história sem esperança no seu coração. O primeiro deles, eu quero lembrar, um homem chamado Mahatma Gandhi. Gandhi nasceu no dia 2 de outubro do ano de 1869. E ele faleceu no dia 30 de janeiro de 1948. Mahatma Gandhi foi um advogado, um nacionalista, um especialista em política e ética indiana. E ele foi, queridos, um grande responsável por liderar uma campanha bem sucedida para que a Índia fosse independente do Reino Unido. E ele, com um movimento pacífico, ele tinha esperança de que um dia a sua nação, o seu povo poderia ser livre. A história também nos conta sobre Nelson Mandela. Quantos aqui já ouviram falar de Nelson Mandela? Creio que todos nós. Nascido em 18 de julho de 1918 em Joanesburgo, ele viveu até o dia 5 de dezembro de 2013. Foi também um advogado, um líder, ativista político da África do Sul, e foi presidente no ano de 1994 até o ano de 1999. Nelson Mandela foi considerado como o mais importante líder da África Negra, vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 1993. Ele foi o pai da moderna nação sul-africana. Mas eu não sei se você sabe, antes de Nelson Mandela ser presidente da África do Sul, ele passou 27 anos na prisão.
como ele era um ativista político, e ele lutava contra o regime de segregação racial, ele então foi preso por ser um criminoso político naquela nação. E ele passou, queridos, 27 anos acreditando nos seus ideais. Depois que ele saiu, então ele pôde implementar as suas ideias e ser um ícone não apenas na África do Sul, mas também em todo o mundo. Homens com esperança mudaram o mundo. Homens com esperança mudaram também a nossa nação. Um outro nome que quero citar, em território norte-americano, Martin Luther King é o seu nome. Nascido em Atlanta no dia 15 de janeiro de 1929, ele faleceu com um tiro. Ele foi um mártir da sua causa no dia 4 de abril de 1968. Martin Luther King foi um pastor batista e um ativista político nos Estados Unidos. E ele lutou, queridos, pela igualdade social entre brancos e entre negros. E eu não sei se você sabe, mas uma das coisas que Martin Luther King dizia nas suas falas é que ele foi extremamente inspirado por algumas coisas. Primeiro, pelas suas crenças cristãs, e segundo, pela vida e pelo ativismo político não violento de Mahatma Gandhi, aquele indiano que anos atrás havia feito aquele papel tão importantíssimo na libertação da Índia. Eu pergunto para você, queridos, por que esses homens marcaram história? Por que esses homens não ficaram no anonimato? O que há de comum nesses homens? Apesar das suas crenças e religiões, e países e culturas serem extremamente diferentes, o que há no coração desses homens, queridos, é que todos eles tinham esperança. Pastor, você tem esperança de um aparecido do tabuado melhor? Claro que sim, querido. Muita esperança. Pastor, você tem esperança de muitas pessoas se rendendo a Jesus nessa cidade? Claro que sim, querido. Pessoas se ajoelhando na presença de Deus, pessoas se quebrantando. Pastor, você tem esperança desta cidade sendo uma referência para o mundo, em matéria de pregação, em matéria de evangelismo? Claro que sim, querido. Eu creio que Aparecida do Taboado pode ser uma referência, não apenas no que diz respeito às suas festas, no que diz respeito aos seus artistas musicais, ao rodeio, ao cavalo, ao piano, ao boi, mas eu creio que Aparecida do Taboado pode ser conhecida pelo Evangelho. Mas isso não depende apenas de mim. Isso depende de você, depende da sua esperança, depende, queridos, de nós colocarmos a nossa vida na presença de Deus. Pastor, por que a esperança é tão importante? Porque sem esperança não há mudanças. A esperança é a vacina contra o desânimo e contra a possibilidade de invasão do egoísmo. Uma pessoa que não tem esperança, ela não vai lutar pela construção de um mundo melhor. A perda da esperança endurece os nossos sentimentos, enfraquece os nossos relacionamentos e deixa a nossa vida cinza, escura, sem prazer. Aliás, queridos, a palavra esperança no grego ela tem uma relação com a palavra entusiasmo. E a palavra entusiasmo no grego ela significa literalmente ter um Deus dentro. Uma pessoa entusiasmada, ela tem um Deus dentro de si. Uma pessoa entusiasmada, ela abre uma possibilidade para que o Espírito Santo de Deus possa cumprir os seus projetos na sua vida. Por isso eu quero concluir esta mensagem dizendo a você que sem esperança nós não poderemos jamais cumprir o chamado de Deus. Pastor, por que a esperança é tão importante? Se você esquecer de tudo que foi dito até aqui,
e você se lembrar desta verdade, você se lembrou de tudo. Porque, queridos, a esperança, ela se faz necessária e importante, porque ela é um instrumento que nos leva a cumprir o chamado de Deus. Jesus foi um homem cheio de esperança. Paulo, queridos, foi um homem cheio de esperança. Pedro, João, os discípulos, Martinho Lutero, missionários que vieram para o Brasil há mais de 100 anos atrás, viram nesta terra e viram neste lugar um solo fértil para a pregação do Evangelho. A Bíblia diz, queridos, que Deus tem um projeto e Ele tem um alvo para cada um de nós. Mas o nosso Deus, Ele não nos coage, Ele não nos força. E se você olhar para a Bíblia Sagrada, você vai perceber que Deus sempre foi um Deus de esperança. Primeiro, quando Adão e Eva pecou, Ele deu um escape. Apesar de ter expulsado o primeiro casal do jardim, a Bíblia diz que Deus continuou cuidando deles pela sua graça. Quando Ele mandou o dilúvio, não era um gesto apenas de Deus destruindo a raça humana, mas Ele preservando a família de Noé, porque Deus tem esperança. Quando no momento da Torre de Babel, que Ele confunde a língua dos homens, Deus estava ali também revelando a sua esperança. Jesus Cristo, na implantação da sua igreja, Ele tinha esperança de um mundo que pudesse ser melhor, de um mundo que pudesse fundamentar a sua vida não nos valores do mundo, mas nos valores do seu reino. Deus, queridos, é um Deus de esperança. Por isso nós estamos aqui. E a única maneira de cumprirmos com o chamado de Deus para as nossas vidas, para a nossa igreja, é cultivando esse sentimento em nossos corações. Eu quero concluir contando uma ilustração muito conhecida, que fala de um pequeno beija-flor que estava tentando apagar o incêndio de uma grande floresta. A história conta, queridos, que a floresta estava pegando fogo e todos os animais, de forma assustada, de forma rápida, fugiram daquele lugar. O leão fugiu, o urso fugiu, todos os animais correndo para preservarem as suas vidas, cuidando dos seus filhotes. Alguns correndo para áreas que não tinham perigo de serem atingidos por aquela chama. E de repente, um dos animais encontra um pequeno beija-flor, que ia num riacho, pegava algumas gotículas de água, sobrevoava até a mata e despejava aquelas gotinhas, míseras gotinhas. E aquele animal de grande porte disse: você é louco? Você acha que a sua atitude, você acha que o seu empenho vai poder apagar todo esse incêndio? Você está perdendo o seu tempo. Não adianta, todos os animais já fugiram, você está agindo sozinho. Você está colocando a sua vida em risco. Salva a ti mesmo. Venha conosco. Deixe de ser um iludido. E a história conta que aquele beija-flor disse: eu não posso deixar de fazer a minha parte. E ele continuou, querido, levando aquelas míseras gotinhas no seu pequeno vida. O que essa ilustração nos ensina? Eu fico imaginando, querido, se todos os animais seguissem o exemplo daquele beija-flor, talvez aquele incêndio teria sido apagado rapidamente. Eu fico pensando o que seria o mundo. Não vou falar dos não crentes, não. Quero falar só do povo de Deus. Hoje nós somos mais de 23% de evangélicos na nossa nação. Isso não me comove, queridos, porque números não é resultado. A pergunta que eu faço é: se todos os evangélicos tivessem esperança no seu coração, que Brasil nós teríamos? Se todas as pessoas tivessem a esperança de um futuro melhor, e não aquela esperança que espera, não aquela esperança que aguarda de braços cruzados,
mas daquela esperança que caminha na direção daquilo que Deus tem sonhado para cada um de nós. Queridos, que mundo nós estaríamos vivendo se todos aqueles que moram na Aparecida do Taboado, ao invés de ficarem num ambiente de crítica, de calúnia, de difamação, se envolvessem para o crescimento dessa cidade? Se todos nós fizéssemos a nossa parte como fazia aquele pequenino beija-flor, que mundo nós teríamos? É mais fácil criticar, é mais fácil, queridos, se acomodar, é mais fácil fugir do incêndio. Mas o verdadeiro cristão, ele se envolve com tudo aquilo que Deus confia nas suas mãos, e com o seu coração cheio de esperança, ele não renuncia jamais o chamado de Deus. Qual é o chamado que Deus tem para a sua vida? Chamado não é coisa apenas de pastor. Mas qual é o chamado que Deus tem para a sua vida como pai? Qual é o chamado que Deus tem para a sua vida como cidadão? Qual é o chamado que Deus tem para a sua vida como um profissional na empresa que você trabalha? Qual é o chamado que Deus tem para a sua vida como crente da primeira igreja batista em Aparecida do Taboado? Qual é o chamado, querido? Qual é a sua parcela de contribuição no mundo? Será que a falta de esperança não tem feito você retroceder? É impossível glorificar o nome de Deus, e é impossível progredirmos na nossa história se nós não tivermos a esperança em nossos corações. Por isso, queridos, eu quero concluir pedindo que você abra a sua Bíblia em Romanos. Esse é um dos textos mais lindos da palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo ainda está falando sobre esperança. No capítulo 5, no versículo 3 em diante, ele diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas nossas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Amém, queridos? Cristo morreu por nós. E um dos projetos de Cristo, queridos, era que nós tivéssemos esperança em nossos corações. Paulo diz no versículo 6: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. E no versículo 5 ele diz: ora, a esperança não confunde. Ninguém que tem esperança no seu coração pode ser confundido. Ninguém que tem esperança no seu coração pode ser enganado por Satanás ou pelas paixões do mundo. E a minha oração, querido, é que a despeito de todos os prognósticos que existem para o ano 2021, é que você tenha esperança no seu coração. Lembra-se de Jeremias? Ele estava lá no exílio e ele disse: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Que você seja o mensageiro da paz, que você seja o mensageiro da esperança, do progresso, e não da guerra, e não da divisão, e não do desespero. Cuidado com aquilo que você posta nas suas redes sociais. Cuidado, querido, com aquilo que você alimenta no seu coração. Você pode estar não apenas impedindo a sua vida de experimentar o poder de Deus, mas você pode estar impedindo também muitas pessoas de conhecer o poder da esperança que há no Evangelho. Amém, queridos? Vamos orar. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Enquanto a nossa equipe de louvor se aproxima, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, aí mesmo onde você está. Fale com Deus.
Qual é o tamanho do seu entusiasmo para viver o ano 2021? Fale com Deus. Abra o seu coração. Diga: Deus, opera na minha vida. Deus, eu quero consagrar a minha alma, o meu coração, mas também as minhas vontades ao Senhor. Se você tem sido pessimista, se você tem sido alguém que está vivendo debaixo de um coração, se a angústia da sua vida tem insistido em te prender, eu quero profetizar liberdade na sua vida nesta noite. Abra o seu coração, querido, e consagre o seu futuro, consagre a sua vida nas mãos do Senhor. Adore a Senhor através desta canção. Depois quero orar com você, consagrando a sua vida e consagrando a sua família no altar do Senhor. Minha vida eu entrego nas tuas mãos.
fechar os teus olhos, a baixar a sua cabeça e a colocar a sua vida diante de Deus em oração neste momento. Eu sei, querido, que Deus tem falado ao seu coração nesta noite. Há pessoas que entraram neste tempo com o seu coração amarrado, cheio de angústia, de desesperanças. Há pessoas que entraram neste tempo com pensamentos de morte, pessoas que entraram sem nenhum tipo de esperança para continuarem a viver o ano de 2021. Mas eu quero profetizar na sua vida libertação em nome de Jesus. Há pessoas que entraram neste tempo sem sonho, sem projetos, sem alvos. Mas eu quero em nome de Jesus dizer a você que os sonhos de Deus, eles não morreram para a sua vida. A Bíblia diz, querido, que os sonhos de Deus são maiores e são melhores do que os nossos. A Bíblia diz que Deus quer nos dar um futuro de paz e não de mal. Ele quer nos dar uma esperança. Por isso eu quero, em nome de Jesus, orar por você. Você que entrou neste tempo, hoje à noite, com tantas feridas na tua alma, com tantas angústias no teu coração, por causa das perdas, por causa das decepções, por causa das expectativas não correspondidas, por causa dos alvos que você fez durante tantos anos e esses alvos não foram alcançados. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, querido, há um tempo novo para você, há um tempo de bonança para a sua vida, para a sua casa, para o seu casamento. A Bíblia diz que tudo que o homem semear, isso também colherá. A palavra de Deus nos diz: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muito tempo você o acharás. A minha oração, querido, é que você tenha fé em Deus. A minha oração é que todas as decepções que você teve durante o ano de 2020, que elas não tenham o poder de te parar, que elas não tenham o poder de aprisionar a igreja do Senhor Jesus. Que o ano de 2021 seja um ano de muitas conquistas, mas que você possa fazer a sua parte, que você possa se colocar na presença de Deus, consagrando a sua vida e a sua casa no altar do Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus, Pai, estende a tua mão de graça sobre nós. Ressuscita, ó Deus, os sonhos. Ressuscita, ó Deus, os projetos, os alvos no coração da tua igreja. Sabemos, Pai, que o ano de 2021 será um ano extraordinário do Senhor sobre as nossas vidas, porque a tua esperança, como diz a tua palavra, já foi derramada em nossos corações. Ah, Deus, glórias ao teu nome, porque a sua esperança não nos confunde, a sua esperança não nos desampara, a sua esperança, Pai, não nos deixa iludidos, mas ela nos capacita a cumprirmos todos os projetos e todos os sonhos que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso, Pai, derrama dessa esperança no coração da tua igreja. Derrama, Pai, desta esperança sobre cada aparecidense, sobre as nossas autoridades, sobre os pastores desta nação, sobre o teu povo, Pai, que está espalhado pela face desta terra. Que venha um novo tempo do Senhor sobre as nossas vidas, um tempo de evangelismo, um tempo, ó Deus, de amor pela tua obra, um tempo de envolvimento com as verdades da tua palavra. Assim nós oramos, ó Deus, e assim nós consagramos as nossas vidas no altar do Senhor, te pedindo, Pai, que o Senhor abençoe cada família que está aqui representada. Dá-nos, ó Deus, o restante de semana abençoado, de vitórias, de conquistas da tua presença. É o que nós te pedimos, em o nome santo e poderoso do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, querido. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga que Deus te abençoe e que Ele encha o seu coração de esperança, em nome do nosso Senhor Jesus. Os irmãos podem se assentar.
E assim, com oração silenciosa, nós estaremos encerrando o culto desta noite.